Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente, eu sou o pastor Júlio César e a gente está aqui para comentar as revistas da editora Betel Dominical, classe de jovens, estamos no primeiro trimestre e a gente está comentando então essa revista que fala sobre José, tá bom? Que é a classe Conectar Mais, lição 5, um jovem sonhador. Lembrando que não é uma cópia da revista, você precisa acessar a revista, comprar na editora Betel, receber na sua igreja, e aqui a gente só comenta e traz alguns subsídios. Então é importante você estar com a gente acompanhando com o seu material. Esse slide também é gratuitamente cedido a você, é só você ir lá na descrição desse vídeo e você baixa aí gratuitamente e usa na sua aula. Se você não tiver slide, você pode imprimir e trabalhar, né, distribuir entre a classe, né, ou usar como um plano de aula para você. Se você tiver o slide, você edita, né, e faz da forma que você quiser, vai ser muito proveitoso, a aula fica muito mais dinâmica e muito mais interessante. Se você é novo aqui no canal, quero dizer para você que a gente tem feito outras lições, então a gente está comentando a revista dos jovens, a revista dos adolescentes, que é Viver Mais, que está trabalhando aí sobre temas importantes aí sobre o relacionamento do cristão, e a lição de adulto, que está falando sobre Esther. E você pode ajudar a gente sendo membro do canal Boa Semente, aqui embaixo tem um link, ou você pode também ser um apoiador do canal Boa Semente, tá bom? Deus abençoe você aí que está junto com a gente, muito obrigado pelo carinho. Vamos à aula de hoje. A lição de hoje está um texto de referência de Gênesis, capítulo 41, do 9 ao 13, que fala sobre, disse-lhe, Gênesis 37, do 6 ao 9, disse-lhes, ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E aqui, esse contexto, aqui é o contexto do sonho, né, que José conta aos seus irmãos, e ele vê nesse sonho que os molhos no meio do campo, e eis que o molho se levanta e também ficava em pé. O molho é o feixo, né, o feixe, né, da agricultura, pode ser geralmente de trigo. Então, quando eles juntam aquele feixe de várias folhas de trigo, né, juntas para formar um molho, né? E ele diz que um desses molhos ficava em pé, ficava em pé e inclinava, né, os outros se inclinavam para ele. Então lhes disseram seus irmãos, tu pois deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e suas palavras. E aí José teve outro sonho, aqui no versículo 9, né? E contou aos seus irmãos e disse, eis que tive um outro sonho, eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E aqui eles ficam mais revoltados ainda, né, dizendo assim, então que esse sol e essa lua representavam os pais, né, de José e os seus irmãos ali tendo dobrado. Isso encheu de fúria e vai trazer vários problemas para José, e esse é o tema da lição de hoje. O versículo do dia é, vinde a mim, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Os irmãos aí de José tramando contra ele após o sonho. Os objetivos da lição são três: ensinar que os sonhos de Deus são maiores que os nossos, né? É aprender que devemos confiar nos propósitos de Deus para nós e mostrar que os sonhos de Deus nos levarão a uma vida feliz e abençoada. Verdade aplicada, os sonhos de Deus têm tempo e hora marcados para acontecer. Lembrando, então, isso é muito importante, que o sonho, às vezes nós interpretamos José como um sonhador, quando na verdade José, né, ele teve o sonho de Deus. O sonho não era de José, o sonho era de Deus. Muita gente interpreta errado, dizendo, José era um sonhador, vivia sonhando. Não, não é isso. José tinha sonhos de Deus. Então passe para a turma, para a sua classe, que os jovens também podem sonhar, mas os sonhos precisam ser de Deus para ter cumprimento. Amém? Introdução. A história de José é sinônimo de sonhos. Os sonhos os tiraram da casa de seus pais, e a interpretação dos sonhos na prisão levaram à presença de Faraó. Os sonhos de Deus, olha aqui, tá vendo? Os sonhos de Deus em nossa vida devem ser inegociáveis. É uma questão de tempo para que todos eles se cumpram. Por quê? Porque o sonho não é nosso, o sonho é de Deus. Ponto-chave: por mais que passemos por lutas e adversidades, precisamos crer nos sonhos de Deus para nós. E de fato, todos aqueles que têm sonhos de Deus vão passar por dificuldades, né? E precisam crer, acreditar, continuar firmes, porque se é de Deus, irá se cumprir.
Dinâmica de grupo. Eu trouxe uma dinâmica bem interessante que vai ser muito rápido, 10, 15 minutos você vai fazer esse trabalho, vai ser muito legal. Você vai pegar, precisa de pouco material, pedaço de papel e caneta, né? Então você corta primeiro em pedacinhos e tiras, aí pega a caneta e você vai trabalhar da seguinte forma. Você distribui os pedaços de papel para cada um e diz o seguinte: somos todos irmãos, não é? Portanto, ninguém vai ficar chateado se receber um castigo do irmão. Então vocês vão escolher uma pessoa e dar um castigo a ela. Isso será feito da seguinte forma: no papel, você deve escrever o nome de quem vai dar o castigo e o castigo de quem vai realizar o castigo. Então são o nome de quem você quer que receba o castigo e o nome de quem você quer que aplique o castigo. Após recolher todos os papéis, o animador, ou seja, o diretor do propósito aí do trabalho, né, vai fazer o desfecho da dinâmica. Acontece que o feitiço virou contra o feiticeiro, portanto, quem deu o castigo é que vai realizá-lo. Então, ao invés daquela pessoa que o aluno lá escreveu o nome para dar o castigo, quem vai dar o castigo vai ser a pessoa que pediu o castigo, que escreveu qual era o castigo, ok? Se ela não quiser realizar o castigo, ela receberá o castigo do grupo. Claro que não é nada para machucar, nada para aviltar a pessoa, ou deixar a pessoa encabulada, você tem que avisar isso, né? Os castigos têm que ser castigos de ser, na verdade, uma grande brincadeira, tá bom? Você também pode fazer uma variante, você pode também fazer a seguinte variante, você usar o seguinte, que quem escreveu, por exemplo, então o aluno escreveu lá, o nome de Joãozinho vai receber o castigo, e Antônio vai aplicar o castigo. Você pode inverter, então cada um que fez o papel, né, que escreveu para alguém, vai receber o próprio castigo que ele falou que o Joãozinho ia escrever, o que o outro ia receber, entendeu? Papéis invertidos. Qual é a ideia, né, geral? Qual é a mensagem passada? Que não queremos para nós, não desejamos para os outros. E aí no final você encerra, né, mostrando a família de José, os irmãos de José que castigaram José, aplicaram em José o castigo aí sem ele merecer. E se isso foi justo, né? Com certeza isso foi injusto, porque o que a gente não quer para nós, a gente não deve querer para os outros. Então José foi vendido pelos seus irmãos, mas os seus irmãos gostariam de ser vendidos também como escravizados? Então tá aí a pesquisa, essa é uma boa dinâmica para você começar a sua aula, não deixa de fazer, depois você comenta aí se você fez, se deu certo, o que foi, como é que foi, legal, tá bom? E também queria deixar para vocês aí um hino sugerido, também vai ser muito interessante você trabalhar na sua classe, na sua sala de aula, se der tempo, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, tem tudo a ver com a nossa revista, que é justamente o hino da Elaine Martins, Volte a Sonhar, tá? Muito interessante esse hino, que ele fala sobre isso, essa ideia dos sonhos, que são projetos que não se cumpriram, e a tristeza, o desânimo que vem quando isso não acontece, mas ela fala no refrão, volte a sonhar, né? Então, tudo a ver com a nossa lição, tá aí um hino sugerido, você pode trabalhar com a sua turma no comecinho, depois da dinâmica, ou no final da dinâmica também fica muito bom, ou no final da aula também, desculpe, fica muito bom, fica muito legal, tá bom? E aqui, olha, lembrando aqui que José é um tipo de Cristo, eu falei disso na semana passada, os irmãos pediram para repetir um pouquinho, então só para você perceber, talvez você chegue agora nesse vídeo, não deixe de falar com isso, José é um tipo de Cristo, ou seja, tudo o que aconteceu na vida de José, todos esses dados aqui, ó, são importantes porque eles apontam para Jesus, para que funcionassem como sinais, para que as pessoas, quando Jesus estivesse na terra, reconhecessem, né, a Jesus, o seu soberania, o seu cargo messiânico como Cristo, como Salvador, porque no Antigo Testamento tiveram pessoas que também tinham as mesmas características ou cuja vida aponta para sinais de Cristo. Então José foi vendido por 30 moedas, foi rejeitado pelos seus irmãos, foi preso com falsa acusação, tudo o que aconteceu diante dele aconteceu também com Jesus. Todos se curvaram, né, que é a lição de hoje, diante de sua autoridade, e também todos se curvarão diante da autoridade do Rei Jesus. Então, não deixe aí de falar sobre isso. Você viu a lição de número 4, já falei um pouco sobre isso, hoje estou repetindo de novo, porque é importante, o autor não fala sobre isso, mas você pode trazer como professor um subsídio a mais. Os sonhos de Deus na vida de José. Os sonhos de José
que José teve foram proféticos e dados por Deus. E ressalte isso. Tá vendo como é que é a tônica? Não foi sonho dele, não foi sonho de barriga cheia, não foi sonho de qualquer maneira, não foi sonho dos seus próprios projetos, mas o projeto de Deus. A narrativa de Gênesis não mostra o objetivo estabelecido por José para a vida e sua vida, mas ele vivia na dependência de Deus e por isso sabia que haviam propósitos divinos em sua vida. 1.1. Sonho dos molhos. O primeiro sonho que é relatado em Gênesis fala sobre os molhos, né? Que a gente leu lá na frente. Então, ponto-chave, por mais doloroso que seja o nosso caminho, a perseguição dos invejosos, os sonhos de Deus se cumprirão cabalmente. Quais são os caminhos pelos quais José passou? E eu trouxe aqui um subsídio a mais para você trabalhar com a sua classe. Ele passou por várias fases da vida. Primeiro, da casa do pai à cisterna. Depois, ele foi da cisterna ao mercado de escravos. Depois, do mercado de escravos ao serviço na casa de Potifar. De escravo livre a escravo prisioneiro, porque na casa de Potifar ele vai ser preso injustamente. E depois de prisioneiro a governador. Quanta coisa, né, José passou, mas ele foi perseverante. Se você quiser, você pode destacar isso aqui, imprimir, né, se você não tiver slide, e dar aos seus alunos e trabalhar com eles os processos da formação da vida do cristão, por quais caminhos e momentos a gente passa na nossa vida. Aprofundando os caminhos pelos quais José passou, tá vendo? E aí você imprime ou você deixa na tela, se você tiver o slide, o projetor, você deixa na tela e começa a conversar com ele sobre as etapas da vida de José e como ele saiu também vencedor no final de todas elas. 1.2. Os sonhos com o sol e a lua. O segundo sonho que tivera o jovem sonhador mostrava que os astros luminares estavam se curvando ante a face de José. Por causa desse sonho, seus irmãos se enfureceram ainda mais. Vamos refletir? Deus transforma choro em sorriso, dor em força, fraqueza em fé e sonhos em realidade. E aí, eu quero falar para vocês, trouxe mais subsídio, né, para você. Dá print aí na tela também, se você não tiver como fazer, imprimir, né? Não basta sonhar, é preciso não desistir dos sonhos. Entre sonhar e a realização destes sonhos, existem caminhos de provas que serem percorridos, onde etapas não podem ser queimadas. A gente viu lá atrás, caminhos pelos quais José passou. Ele passou pelo caminho da perseguição, pelo caminho da traição, pelo caminho da tentação no trabalho, ele passou pelo caminho da calúnia e ele passou pelo caminho da ingratidão. 5 caminhos pelos quais José passou. Tá vendo aí? Tá gostando? Mais um subsídio quentíssimo para a sua aula ficar incrementada aí no domingo que vem. 2. Os 10 caminhos na vida de José. Em nossa jornada cristã, imaginamos uma caminhada tranquila e sem percalços, mas infelizmente esta não é a realidade. Assim como José em nossa saga de fé, enfrentamos as provações, as privações, as perdas e o desânimo. Por isso precisamos nos manter com o olhar fixo no autor da nossa fé. E aí ele vai trabalhar no tópico 2, né, o aprendizado que José tem, de filho predileto a escravo no Egito. Observe que todo o subsídio que eu trouxe está falando sobre caminhada, processo, etapa, né, de pontos da vida que ele passou, e percalços e dificuldades que ele passou, mas em todas elas ele teve vitória. A vida de José mudou drasticamente quando ele compartilha seus sonhos com seus familiares. Com 17 anos de seus familiares, com 17 anos de idade, José, após ter sido vendido, se torna escravo na terra estranha em Pagá. Por um tempo, José teria que aprender a lidar com as emoções, perdas e mentiras, pois um dia governaria a potente nação do Egito. Muito bem. 2.2. Acusado injustamente. Esta é uma etapa da vida de José em que vemos claramente o domínio de Deus sobre a história, pois um escravo é acusado de forçar relações sexuais com a mulher do capitão da guarda. Aquilo que estava ruim ficou ainda pior. O fato de não querer se deitar com a mulher de Potifar lhe rendeu uma pesada ficha criminal. Humanamente falando, a história de José estava fadada ao fracasso e à morte, mas na ótica divina era o último estágio antes do palácio. Assim também somos nós, né? Assim também somos nós. Antes de vencermos, passaremos pela prova. Por isso Jesus mesmo disse em João 16,33: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Hoje em dia tem sido pregado um falso evangelho que diz: vem para Jesus e todos os seus problemas acabarão. Mas a verdade é que não há vitória sem batalha. Pense nisto. 3. Os sonhos de Deus sempre se cumprem. Fazendo a conexão das passagens de Gênesis 37:2 e Gênesis 41:46, constatamos que houve um lapso de tempo de 13 anos para que o sonho se tornasse realidade. Todos aqueles que sonham precisam ser provados por Deus e pelos seus planos, propósitos e desígnios. E estes são revelados aos homens quando Ele e no momento que Ele quiser.
Mas saiba de uma coisa, os sonhos de Deus sempre se cumprem. 3.1. A realização de um projeto divino. José amanhece na prisão e nem imaginava como terminaria o seu dia. Não é assim, né? A gente começa o dia de um jeito e acaba terminando de outro. Após a interpretação do sonho de Faraó, Deus o exalta sobremaneira, colocando como governador de todo o Egito. Ao se casar, seu primogênito recebe o nome Manassés, que significa aquele que está entregue ao esquecimento, demonstrando perdão e cura de seu passado. O segundo filho recebe o nome de Efraim, que significa Deus me faz crescer na terra da aflição. Tem aí lá atrás, no número 1, né, eu trouxe um estudo sobre Manassés e sobre Efraim. Tem uma mensagem também, que está aqui o link, você pode assistir essa mensagem, vai ser bênção para a sua vida, fala sobre Manassés e sobre Efraim. 3.2. A preservação de uma família. A família de José e os seus irmãos mostram a compreensão do projeto de Deus na conservação da sua família. O projeto de Deus vai muito além do nosso entendimento, né? Por quê? Porque através de José, o Jacó e a sua família foram preservados da fome, porque José pediu que toda a família de Jacó viesse morar dentro do Egito, fugindo da fome, e o faraó autorizou. Então, através de José, toda a sua família foi preservada. Então, tinha um projeto de Deus com José, na vida de José, para a preservação da sua vida. Agora, os projetos humanos, egoístas e vingativos, né, não são os projetos nem sonhos de Deus. Quando alguém quer alguma coisa para si, para sua glória, Deus não está nisso. Deus tem propósitos bem definidos em tudo que faz. E logicamente, para a glória de Deus e não nossa. Eu aprendi que, nos momentos difíceis da nossa existência, precisamos confiar no Deus que realiza sonhos. Conclusão, os planos e propósitos de Deus para a nossa vida, além da expectativa e compreensão humana, cabe a nós, né, vigiar, orar e viver em obediência a Deus e a sua palavra. E quando os sonhos de Deus se realizarem em sua vida, muitos se curvarão diante da majestade do Senhor. Agora, terminando, quero agradecer por você estar com a gente. Se inscreva aí no nosso canal, venha para a nossa família Boa Semente, entre no nosso grupo de Zap. Temos trabalhos ali só para professores de EBD, de jovens também e de adolescentes. Compre nossos livros e também seja membro do canal Boa Semente. Nos siga nas redes sociais, no meu Instagram, Júlio César Medeiros, sempre tem alguma coisa voltada para EBD. No meu Facebook, Pastor Júlio César Medeiros, e aqui no canal Boa Semente, o canal que você sabe que traz a boa semente aos corações. Nosso telefone está aqui embaixo e você pode mandar um zap para a gente e vai ser muito bem-vindo. Deus te abençoe. Até a próxima. Paz.